Olá, estamos começando uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Todas as informações do Parlamento Catarinense você acompanha na nossa programação e também na nossa agência de notícias na internet. Hoje eu vou conversar com o deputado estadual Reno Caramori, do PP, que é presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, muito obrigada por retornar aqui ao programa Fala Deputado. E como o senhor é presidente da Comissão de Transportes, eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando sobre a questão de transportes em Santa Catarina, em especial da situação das rodovias e também da questão dos bitrens que não estão conseguindo trafegar aqui em Santa Catarina. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, bom dia aos catarinenses. Hoje, se nós olharmos o nosso plano rodoviário estadual, ele está bastante completo. Até nós elegemos Santa Catarina como um dos estados com maior ligação asfáltica entre municípios. O que ocorre é que de uns 10 anos ou 12 anos para cá houve um abandono praticamente das rodovias existentes. Algumas foram feitas, ligações de estradas gerais com municípios, né, de SCs com municípios, os acessos. Evoluímos bastante. O grande problema hoje é a manutenção das rodovias. Hoje nós temos a grande maioria das rodovias, principalmente do meio oeste para cima, da BR-116 para cima, com sentido oestão, as nossas rodovias estaduais estão em situação precaríssimas. E as federais também. Agora as federais estão recebendo um tratamento. Em algumas delas, a 153, a 282 temos alguns gargalos, né, um exemplo de Xanxerê, que é uma vergonha o que está acontecendo, né, onde a empreiteira que estava executando a obra faliu, e a burocracia e lá já ocorreram diversos acidentes, e o governo federal parece-me que não está muito preocupado com o que está acontecendo. Já tem árvores no aterro que dá para serrar, do tempo que está abandonada aquela obra. Mas existe uma promessa agora do retorno das obras. Mas vamos nos ater às rodovias estaduais, aonde nós temos a obrigação de acompanhá-las. Certo. Nós temos buscado junto ao governador Raimundo Colombo soluções para isso. O governador tem boas intenções. Nós não sabemos o que é que está emperrando. Eu acho que talvez pessoal técnico, talvez definição no finalizar os projetos, o que é que está acontecendo? Tem que ser mais rápido, né? Verdade, mais prático, né? Até a operação tapa-buraco está devagar. Está devagar, não. O que ocorre com isso? Nós somos do setor de transporte, então eu falo de cadeira, porque nós estamos bem informados. É o ônibus, é o caminhão, é o automóvel, né, que está sofrendo nas rodovias. Quem está ganhando com isso são as borracharias lindeiras. As borracharias que estão nas margens dessas rodovias é que estão ganhando, porque o que tem de estourado de pneu e quebrado de roda é uma loucura. Eu não condeno o governador. Eu acho que o governador tem que bater na mesa e pedir agilidade nesse processo com quem de direito. Eu acho que isso é importante. Nós temos o DEINFRA, que é o grande responsável por essa área, e que tem que tomar as devidas providências, né? São projetos, são bastante mídia, muita propaganda e pouca ação. Isso não é o deputado Reno que diz. Eu aqui represento a Comissão de Transporte, que é composta por mais 6 senhores deputados de todos os partidos, e são as reclamações que nós recebemos das mais diversas regiões do estado. Isso além da constatação, porque nós giramos, nós andamos nesse estado. A minha média de quilometragem que eu faço por mês não baixa de 8.000 quilômetros. Por quê? Porque além dos contatos que eu faço com os municípios que nós atendemos, nós estamos verificando a situação das rodovias. Né? Desde os pequenos municípios, os grandes municípios, nós estamos circulando. Por quê? Para vermos a situação, é obrigação da Comissão de Transporte, não só minha, como dos demais deputados que compõem essa comissão, que têm as mesmas obrigações e o mesmo direito de verificar. Por isso nós estamos tentando aí viabilizar. Nós temos trechos que foram iniciados e com empreiteiras talvez não competentes, e as obras estão pererecando. Nós temos uma obra que é inédita no Brasil. Macieira Caçador, Macieira A451 levou 7 anos. Em 7 anos para fazer 19 quilômetros.
7 anos para executar 19 quilômetros, que agora está concluída. Mas no governo passado foram 7 anos. O cara comprou um automóvel 0 quilômetro, acabou o carro e a rodovia não ficou pronta. Em 7 anos um carro se acaba. Então agora tem mais uma estrada que nós estamos no mesmo caminho. Salto Veloso, Ercilhópolis, com acesso a 153. Também está numa situação caótica. Nós, na próxima semana, estaremos lá em loco verificando, vendo o problema com a empreiteira, com os responsáveis por essa obra. Tudo isso vai retardando o desenvolvimento de Santa Catarina. Até porque a gente só tem as rodovias, né, deputado? Não tem ferrovias, aeroportos são poucos, né? Para que o alimento, a produção seja escoada, a gente depende das estradas, né? Hoje o Brasil é feito em cima de rodas, em cima de pneus. O Brasil gira em torno de pneus, é o caminhão que faz o Brasil. Agora, nós vamos falar em ferrovias. Nós temos um outro problema muito sério que nós estamos questionando isso há muito tempo. É a proibição da trafegabilidade dos bitrens, né? Que não podem trafegar nas estradas catarinenses. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho que dar exemplo concreto. Lá em Caçador, o caminhão chega, o bitrem chega em Santa Cecília, quando adentra a SC-303 que vai para Caçador, Fraiburgo e Videira, ele tem que destacar, deixa um bitrem lá, deixa um módulo, deixa um módulo lá em Santa Cecília, ali no Trevo, leva um, volta vazio para levar o outro. Por que nas estradas federais pode? E nas estaduais? Até porque não dá para entender, tecnicamente, é muito mais concentrado o peso numa carreta 3 eixos do que dividido em 7, 8, em 6, 8, em 2, 4, 6 eixos. Que divide o peso em cima da ponte. 2 carretas em cima de uma ponte, uma atrás da outra, pesa muito mais do que um bitrem. Do que um bitrem, que divide quando uma ponta está aqui, outra está saindo da ponta. Então é uma questão técnica. Agora nós estamos brigando isso aí. Nós já na outra ocasião que fomos presidente da Comissão de Transporte, convocamos um técnico, um expert, um doutor em pontes, né, junto à Fitransesc. Discutimos e ele mostrou. Se tem pontes com deficiência, vamos recuperá-las. O Estado está aqui para isso, tem que recuperar as pontes para dar condições de tráfego. Aí por quê? Mas e por que o transporte é tão pesado e é tão intenso de caminhões? Porque não tem ferrovias. Tem projeto da Litorânea, que já há muitos anos. Agora, vamos se ater aqui a Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, Chapecó, com sentido litoral. Nós temos hoje 5 portos. Temos o Porto de Imbituba, o Porto de Laguna, que é pesqueiro, nós temos o Porto de Itajaí, nós temos o Porto de Navegantes, o Porto de São Francisco e o Porto de Itapuá. Isso. Hoje Santa Catarina é um dos estados mais bem servidos por portos. Esses portos, alguns são graneleiros, a gente de São Francisco, outros são de container, né? Mas transportam qualquer tipo de mercadoria. E com essa abertura da lei dos portos, os portos poderão se habilitar tanto para container como para granel, né? Seriam grãos. É o que nós precisamos. Então, aí tem uma dúvida. Eu dizia ontem na Comissão de Transporte, junto ao DETER, nós queremos acessar ao litoral catarinense. Não, mas nós queremos fazer pelo centro do estado. Tudo bem. Existem um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Não adianta eu dizer por aqui porque o deputado Reno quer por Caçador. Não, porque o deputado fulano quer por Laje. Não, nada disso. Nós temos que ver justamente o fator técnico, econômico, ambiental, de viabilidade. Por quê? Nós temos aí 3 opções. Um que vem de São Miguel do Oeste, vou dar um passo mais, Erval do Oeste, passando por Campos Novos, Ponte Alta, descendo a Serra. Nós sabemos, atingindo Itajaí. Nós sabemos que para transpor a Serra do Mar não é muito fácil. Não é fácil. Mas tudo bem, não vai ser o Reno, que não é engenheiro, que vai dizer que não pode ou pode ser por aí. Nós temos outro ramal que vem Erval do Oeste, subindo por Videira, Caçador, que é o que tem a LL hoje, que está responsável por este trecho, chegando em Mafra, descendo ao Porto de São Francisco. Também é uma opção. Temos outra opção que vem do oeste, também atingindo Mafra, mais por cima, atingindo Mafra, descendo ao Porto de São Francisco. E temos que, claro, fazer a interligação litorânea, né,
ligando os portos, tanto de Imbituba até São Francisco. Esse é o caminho correto. Agora, não vai ser a Comissão de Transporte, ou quem quer que seja, que vai dizer que nós queremos a obra por aqui ou por aqui. E nem viabilidade política. Eu não pode dizer política, porque quem vai construir a ferrovia quer ganhar dinheiro. A ferrovia é para ganhar dinheiro, para transportar. Agora, tu vai me perguntar, a LL, hoje o trecho, a nossa famosa rodovia, né, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós questionamos numa audiência pública em Mafra e Canoinhas, e a LL, com seu representante, diz que eles têm um compromisso de até 2014 da reestruturação do trecho Mafra a Passo Fundo. Então vai atender toda essa região. Como nós temos também que trazer o grão do centro-oeste do país para a região a consumidora, que seria o soja, o milho, para a região da Grande Chapecó, que é essa região do grande consumo desses insumos para a alimentação do frango e do porco. Também temos uma estrada que sai de Maracaju, né, e que vem atorando o país e vem até Chapecó. Isso é uma outra questão, né? Temos uma outra que sai de Maracaju também e que vai com sentido Porto de Paranaguá. Segundo informações, já existe lá um compromisso do governo, né, de fazer também transpor a Serra do Mar, a Serra de Paranaguá, que também é uma obra hoje que só o trecho de mais ou menos 100 quilômetros é orçada em mais de 3 bilhões. Mais de 3 bilhões. A nossa de São Miguel ao litoral, ela está orçada previamente, né, não chega a 2 bilhões, com todo esse trecho. E a outra em um trecho só de 100 quilômetros. Então é muito difícil. Eu quero que os catarinenses entendam que os governos planejam, a burocracia é muito grande, e nós temos que ver com a iniciativa privada. Quem é que tem interesse em participar de uma obra dessa? O governo não tem dinheiro para construir ferrovias. Entende que o governo federal não tem dinheiro, ele está buscando parcerias. O governo federal está fazendo projeto a custo do governo. Agora, a execução das obras são empresas privadas que vão ver a viabilidade técnica, econômica, né, e social e ambiental, que daí é a parte do governo. A classe política está tentando viabilizar a parte social, a parte produtiva, o nosso setor privado, porque o governo não pode atrapalhar, o governo tem que ajudar. E a iniciativa privada, que hoje se sobrepõe muito ao poder público. Por quê? Porque tem iniciativa, a tecnologia avança, nós temos a obrigação de acompanhar isso e fazer com que a iniciativa privada realmente exerça a sua atividade e o governo que cuide do governo. Tá certo, então. Eu conversei com o deputado estadual Reno Caramori, que é presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, muito obrigada. Volte sempre que desejar aqui ao programa Fala Deputado. Nós estamos à disposição, a nossa obrigação de prestarmos as nossas informações e fazermos o nosso papel de parlamentar. Deputado é aquele que está aqui na Assembleia. Deputado é aquele que exerce a sua atividade plena no plenário, nas comissões, lá nas regiões, nas suas bases, diuturnamente trabalhando pela nossa gente, pela nossa terra. Nós conversamos com o deputado estadual Reno Caramori e aqui no Fala Deputado você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelos parlamentares catarinenses. Até mais!